Do cárcere a promessa, a luz fria do computador iluminava o rosto cansado de Rafael enquanto seus dedos dançavam sobre o teclado. Eram quase 11 da noite. E ele era o último na sala cinzenta do departamento de marketing da Horizonte Digital. Mais uma vez, ficar até tarde para terminar uma apresentação que seria entregue na manhã seguinte. Mais uma vez, seu nome não apareceria nos créditos. Rafael Mendes tinha 32 anos e trabalhava na empresa havia 7. Começara como assistente, subira a analista e ali permanecia como uma planta que cresce até o teto da estufa e não tem mais para onde ir. Não por falta de competência, seus relatórios eram impecáveis, suas campanhas traziam resultados, suas planilhas eram obras de engenharia. O problema era outro, mais sutil, mais doloroso. Seu chefe, Eduardo Tavares, simplesmente não o via. Ou melhor, via-o apenas como uma sombra útil. Rafael, preciso que você refaça esses slides até amanhã cedo. Eduardo dissera naquela tarde, jogando uma pasta sobre a mesa com desdém. E dessa vez, tente fazer algo que realmente impressione. O cliente é importante. Rafael engolira a resposta que lhe queimava a garganta. Aqueles slides eram a 5ª versão do mesmo projeto. Nas 4 anteriores, Eduardo mudara de ideia no último minuto, sempre culpando Rafael por não ter entendido a visão. Mas Rafael sabia a verdade. Eduardo apresentaria o trabalho como se fosse inteiramente seu, como sempre fazia. Naquela noite silenciosa, enquanto ajustava a última animação da apresentação, Rafael permitiu-se um momento de honestidade dolorosa. Olhou ao redor do escritório vazio, as estações de trabalho desertas, os quadros motivacionais nas paredes proclamando menos juntos somos mais fortes e seu esforço faz a diferença. Mentiras bem emolduradas. Ele salvou o arquivo, enviou por e-mail e apagou a luz. No metrô lotado de volta para casa, espremido entre desconhecidos cansados, Rafael se perguntou quando exatamente havia deixado de acreditar em si mesmo. Eduardo apresentou os slides com desenvoltura, gesticulando com confiança enquanto o cliente, o Sr. Almeida, acenava aprovando cada detalhe. Rafael estava sentado no canto da sala, anotações em mãos, preparado para responder perguntas técnicas que nunca viriam. Eduardo, esse conceito de campanha integrada é brilhante. Elogiou o cliente, batendo na mesa. Vocês realmente entendem nosso público. Agradeço, Sr. Almeida. Passei noites trabalhando nessa estratégia. Eduardo sorriu largo, ajeitando a gravata cara. É esse tipo de dedicação que diferencia nossa agência. Rafael sentiu algo se contrair no peito. Não era raiva. Raiva seria muito energética, muito ativa. Era uma resignação pesada, como cimento endurecendo em volta dos seus ossos. Ele olhou para suas próprias mãos, aquelas mesmas que haviam digitado cada palavra daqueles slides, e se sentiu invisível. Depois da reunião, enquanto Eduardo recebia os parabéns dos outros gerentes, Rafael voltou silenciosamente para sua mesa. Marina, a estagiária nova, aproximou-se tímida. Rafael, você que fez aquela apresentação, né? Reconheci seu estilo de escrita. Ele forçou um sorriso. Faz parte do trabalho, Marina. Somos uma equipe. Mas Marina franziu o senho, sua juventude ainda não havia aprendido a aceitar injustiças. Mas ele não te deu nenhum crédito. Deixa pra lá, Rafael interrompeu, mais ríspido do que pretendia. Então, suavizando o tom, sério, está tudo bem. Mas não estava. E pela primeira vez em anos, Rafael admitiu isso para si mesmo. A mudança começou num domingo chuvoso, quando Rafael decidiu limpar os armários do pequeno apartamento onde morava sozinho. Entre caixas de objetos esquecidos, encontrou um caderno da faculdade. Folheando as páginas amareladas, deparou-se com anotações de um projeto antigo, Comunicarte, plataforma para pequenos empreendedores. Ele se lembrou vagamente.
Era seu projeto de conclusão de curso, uma ideia sobre democratizar o acesso a ferramentas de marketing digital para pequenos negócios que não podiam pagar agências caras. Na época, havia recebido nota máxima e elogios dos professores. Depois guardara o caderno e entrara no mercado de trabalho, onde aprendera que ideias próprias eram menos valorizadas que obediência eficiente. Rafael sentou-se no chão da sala, o caderno no colo, ouvindo a chuva bater na janela. Releu suas anotações com a perspectiva de 7 anos de experiência prática. A ideia ainda era boa. Talvez até melhor agora, com as novas tecnologias disponíveis. Algo se acendeu dentro dele. Uma fagulha pequena, quase extinta, mas teimosa. Nas semanas seguintes, Rafael começou uma rotina dupla. De dia, continuava sendo o funcionário invisível da Horizonte Digital, executando tarefas, refazendo apresentações, sorrindo educadamente enquanto Eduardo colhia louros plantados por suas mãos. Mas à noite, depois que o cansaço do dia tentava arrastá-lo para o sofá, Rafael abria o laptop e trabalhava em seu projeto. Começou devagar. Pesquisou o mercado, atualizou conceitos, esboçou uma plataforma básica. Aprendeu sozinho a programar recursos simples, assistindo tutoriais no YouTube até tarde. Nos fins de semana, visitava pequenos comércios no bairro, conversava com donos de padarias, salões de beleza, oficinas mecânicas. Ouvia suas dificuldades, entendia suas necessidades. Marketing digital, isso é coisa para empresa grande, disse Dona Marlene, dona da costuraria da esquina. Eu não entendo nada dessas coisas de internet. E se fosse simples? Rafael perguntou, os olhos brilhando. E se você pudesse criar seus próprios anúncios com modelos prontos, em minutos, sem precisar entender de design ou tecnologia? Dona Marlene olhou com interesse. Isso seria útil, sim, cada conversa alimentava o projeto. Rafael descobriu que havia um mundo inteiro de pessoas como Dona Marlene, competentes em seus ofícios mas perdidas no universo digital. E ele podia ajudá-las. No trabalho, porém, as coisas pioraram antes de melhorar. Eduardo ficara ainda mais exigente, talvez percebendo alguma mudança sutil em Rafael, uma nova confiança nas entrelinhas, uma firmeza na voz que antes não existia. Rafael, esse relatório está aceitável, mas precisa de mais impacto. Eduardo jogou os papéis de volta. Refaça até o final do dia. Eduardo, esse é o mesmo relatório que você aprovou ontem. Rafael respondeu, calmamente. Mudou apenas a fonte, que você pediu que alterasse. Um silêncio constrangido tomou conta do escritório. Outros colegas disfarçaram, voltando os olhos para as telas. Eduardo ficou vermelho. Está questionando minha avaliação, Rafael, porque se não está satisfeito com sua função, não estou questionando, Rafael interrompeu, mas algo em seu tom era diferente. Não era desafiador, mas também não era submisso. Era apenas, honesto, só estou entendendo exatamente o que você quer, para fazer direito. Eduardo estreitou os olhos, mas não continuou a discussão. Rafael voltou para sua mesa e pela primeira vez em anos, não sentiu aquele aperto no estômago. Sentiu algo diferente, indiferença. O poder que Eduardo tinha sobre ele estava enfraquecendo, porque Rafael tinha agora algo próprio, algo que ninguém podia ignorar ou roubar. 3 meses depois, a plataforma Comunicarte estava pronta em sua versão beta. Era simples, intuitiva, bonita. Rafael investira suas economias em um domínio e hospedagem básica. Convencera Dona Marlene e outros 5 pequenos empresários do bairro a testarem gratuitamente. Os resultados surpreenderam até a ele. Em 2 semanas, a costuraria de Dona Marlene teve um aumento de 40% nas vendas online. A oficina do seu Joaquim começou a receber agendamentos pelo site que Rafael o ajudara a criar. A padaria dos irmãos Silva estava cheia nos horários que antes eram vazios, graças a anúncios direcionados que eles mesmos fizeram na plataforma. Rafael, você é um gênio,
Dona Marlene abraçou-o quando ele passou na costuraria para verificar como estava indo. Olha quantas encomendas. E eu mesma que fiz os anúncios, acredita? Aquele abraço significou mais do que qualquer elogio que Rafael jamais recebera na Horizonte Digital. Ali estava o reconhecimento verdadeiro, o impacto real, a diferença palpável que seu trabalho fazia. Rafael sabia que não podia manter as duas vidas indefinidamente. O projeto crescia, demandava mais tempo, mais energia. Ele começou a chegar atrasado no trabalho, a entregar tarefas no prazo limite, a recusar horas extras. Eduardo notou, é claro. Rafael, preciso falar com você, chamou-o para a sala de reuniões numa sexta-feira. Seu desempenho está caindo. Você parece distraído, desinteressado. Está tudo bem? Rafael olhou para o chefe. Eduardo estava genuinamente confuso, como se não conseguisse entender por que seu funcionário mais dedicado não era mais dedicado. E talvez, pensou Rafael, ele realmente não entendesse. Para Eduardo, as pessoas existiam para servir seus propósitos. Nunca ocorrera a ele que Rafael pudesse ter propósitos próprios. Está tudo bem, Eduardo. Na verdade, está ótimo. Rafael respondeu. Mas preciso te dizer uma coisa. Vou pedir demissão. O rosto de Eduardo passou por várias expressões: surpresa, indignação, desdém. Demissão? Você tem outra oferta? Porque sinceramente, não sei quem te contrataria com suas avaliações medianas aqui. Algo velho dentro de Rafael reagiria a isso com dor. Mas agora, ele apenas sorriu. Não tenho outra oferta. Vou trabalhar para mim mesmo. Desenvolvi uma plataforma de marketing digital e já tenho os primeiros clientes. Uma plataforma. Você, Eduardo, soltou uma risada curta. Rafael, seja realista. Você é um bom executor, mas não tem visão estratégica, não tem perfil de liderança. Vai jogar fora 7 anos de carreira por uma ideia que provavelmente não vai dar em nada. Rafael se levantou, sereno. Talvez. Mas prefiro tentar e falhar sendo eu mesmo do que ter sucesso sendo invisível. E saiu da sala, deixando Eduardo sozinho com sua incredulidade. Os primeiros meses por conta própria foram aterrorizantes. Rafael usou o dinheiro da rescisão para investir em melhorias na plataforma e em divulgação básica. Há alguns dias, olhava a conta bancária minguando e se perguntava se não havia cometido o maior erro da sua vida. Mas então chegava um novo cliente, vinha um depoimento emocionado, e ele lembrava por que estava fazendo aquilo. Marina, a ex-estagiária, pediu demissão da Horizonte Digital e ofereceu-se para ajudá-lo. Eu não aguento mais ver o Eduardo levando crédito pelo trabalho dos outros. E acredito no que você está fazendo, Rafael. É real, sabe? Faz diferença para pessoas de verdade. Com Marina cuidando das redes sociais e do atendimento, Rafael pôde focar no desenvolvimento. A plataforma ganhou novos recursos, templates personalizáveis, integração com redes sociais, relatórios automáticos de desempenho. Tudo pensado para ser acessível, intuitivo, humano. 6 meses após sair da Horizonte Digital, Comunicarte tinha 150 clientes pagantes. Pequenos negócios espalhados pela cidade, cada um com suas histórias, seus sonhos, suas lutas. Rafael conhecia muitos pelo nome. Visitava pessoalmente quando podia. Não eram apenas números numa planilha, eram pessoas. A virada veio de um lugar inesperado. Dona Marlene inscreveu Rafael no Prêmio Empreendedor Social do Ano, promovido pela Prefeitura e uma grande aceleradora de startups. Ele só ficou sabendo quando recebeu um e-mail informando que estava entre os finalistas. Dona Marlene. Por que fez isso? Rafael ligou, entre o pânico e a emoção. Porque você merece, meu filho. O que você está fazendo não é só um negócio, é um serviço para a comunidade. As pessoas precisam saber disso. A cerimônia de premiação aconteceu num elegante hotel no centro da cidade. Rafael foi de terno emprestado,
Nervoso, acompanhado por Marina e um grupo de seus clientes que fizeram questão de estar lá. No palco, estava a elite empresarial da cidade, investidores, jornalistas. Quando chamaram seu nome como vencedor da categoria em Impacto Social, Rafael subiu ao palco em estado de choque. Recebeu um troféu, um cheque simbólico de investimento inicial e, mais importante, 5 minutos para apresentar seu projeto. Ele falou com o coração, contou sobre Dona Marlene, sobre seu Joaquim, sobre todos os pequenos empresários que tinham talento e vontade, mas não tinham acesso. Explicou como a tecnologia podia ser democratizante quando usada para incluir, não para concentrar. Sua voz não tremia. Seus olhos brilhavam. A plateia aplaudiu de pé. Nos dias seguintes, o Comunicarte explodiu. A premiação gerou matérias em jornais, entrevistas em rádios, interesse de investidores. Rafael teve que contratar uma pequena equipe para dar conta da demanda. Marina tornou-se cofundadora oficial. Eles mudaram para um escritório de verdade. Modesto, mas deles. Num desses dias agitados, Rafael recebeu um e-mail inesperado. Era de Eduardo Tavares. Rafael, parabéns pelo seu sucesso. Vi sua entrevista no jornal. Impressionante. Gostaria de marcar um café para conversarmos sobre uma possível parceria entre a Horizonte Digital e o Comunicarte. Acredito que podemos fazer algo grande juntos. Eduardo. Rafael leu o e-mail 3 vezes. Não sentiu raiva, nem satisfação vingativa. Sentiu apenas uma tristeza leve por Eduardo, que ainda não entendia que algumas coisas não eram sobre fazer algo grande, mas sobre fazer algo certo. Respondeu educadamente, agradecendo o interesse, mas declinando. Explicou que o Comunicarte tinha uma missão específica e um caminho próprio. Desejou sucesso para Eduardo e deletou o e-mail sem guardar. Um ano depois da premiação, Rafael estava no palco novamente, mas dessa vez como palestrante numa conferência de tecnologia e empreendedorismo. O Comunicarte tinha agora mais de 2.000 clientes, estava expandindo para outras cidades, havia recebido uma rodada séria de investimento. Mas o que mais orgulhava Rafael não eram os números, era a parede do escritório coberta de fotos e cartas dos clientes. Dona Marlene expandindo a costuraria para uma loja própria. Seu Joaquim contratando 2 mecânicos novos. Os irmãos Silva abrindo uma segunda padaria. Histórias reais, impacto real, reconhecimento real. Marina entrou na sala onde Rafael revisava a palestra. Um pouco, ele admitiu. É estranho ser chamado de referência em algo. Acostume-se. Você é uma inspiração, sabia? Ela sorriu. Para mim, para nossos clientes, para todo mundo que já se sentiu invisível e decidiu que merecia mais. Rafael olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, a cidade fervilhava com seus milhões de histórias individuais. Quantas delas eram de pessoas como ele, presas em cárceres invisíveis, esperando pela coragem de acreditar em si mesmas. Sua história não era sobre vingança contra um chefe ruim. Não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre algo mais profundo e mais simples. Era sobre um homem que decidiu parar de esperar por permissão para brilhar e simplesmente acendeu sua própria luz. E descobriu, no processo, que sua luz podia ajudar outros a encontrarem as deles. Naquela noite, depois da palestra que foi recebida com aplausos entusiásticos e dezenas de pedidos de contato, Rafael voltou para casa. Uma casa maior agora, mas ainda simples, ainda dele. Abriu o armário e pegou o caderno velho da faculdade, aquele que encontrara num domingo chuvoso. Folheou as páginas, vendo as anotações ingênuas de um estudante que sonhava em fazer diferença. Sorriu, sentindo uma ternura por aquele Rafael mais jovem. Ele não havia falhado, apenas demorou um pouco mais para chegar. Pegou uma caneta e escreveu na última página, com a caligrafia mais madura mas ainda reconhecível: do cárcere da invisibilidade à promessa cumprida. A jornada foi longa, mas cada passo valeu a pena. Para todo mundo que se sente pequeno, você é maior do que imagina. Basta começar.
Rafael fechou o caderno e o colocou na estante, não mais escondido numa caixa, mas em lugar de honra, um lembrete, uma bússola, uma promessa mantida. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquele apartamento, dentro daquele homem, havia uma paz que só vem quando paramos de buscar validação externa e começamos a construir significado interno. Rafael Mendes havia saído do cárcere, e do outro lado, encontrara não apenas sucesso, mas algo muito mais valioso, encontrara a si mesmo. E isso, ele agora sabia, era a única aprovação que realmente importava.